Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Que prazer estar aqui com vocês para mais um estudo semanal da lição da Escola Sabatina, agora a segunda lição do quarto trimestre de 2024. Eu sou o pastor Hélio Carnassale, sempre agradecido a Deus por este privilégio e pela oportunidade que a Safeliz nos oferece de estarmos em contato a cada semana. Aproveite para se inscrever por meio do WhatsApp que vai aparecer aí na tela, onde você, ao estar inscrito, poderá receber semanalmente o link para você ingressar direto no estudo da lição, vai receber também as notícias e novidades da Safeliz. E não se esqueça, quando você envia um pedido de oração, quando você faz um comentário, especialmente sobre os motivos de oração, a Safeliz tem um grupo de intercessores que está orando continuamente por nossos irmãos e irmãs espalhados aí pelo mundo. O título da nossa segunda lição, Sinais da Divindade. Mas antes de irmos para o estudo, quero convidar você a curvar sua fronte para uma oração. Senhor Deus, Pai nosso, Pai querido, Pai amado, graças te damos por este momento especial de estudo e reflexão na Tua Palavra por meio dos temas da lição da Escola Sabatina. Ao iniciarmos esse estudo, nesta semana, pedimos Tua bênção de guia e direção e rogamos-te que o Santo Espírito nos conduza, dando também disposição para vivermos as verdades que vamos aprender. Ouve a nossa oração e abençoa-nos, atende nossos pedidos e sê conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Na lição para o sábado à tarde, nós vamos encontrar o verso para memorizar, que se encontra em João 11, 25 e 26, que está dentro do relato da ressurreição de Lázaro. E diz assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Nós voltaremos a considerar esse texto na lição da quinta-feira. A parte do sábado à tarde, ela começa com uma declaração muito interessante e diz assim, que a Bíblia nos deixa claro que Jesus Cristo é o Filho eterno, um com o Pai, não criado e não derivado, eternamente coexistente com o Pai e o Espírito Santo. Ele é aquele por meio de quem tudo se fez, é o nosso bendito Criador. Assim, o Filho que sempre existiu é um com o Pai. E Paulo também nos afirma, aos Colossenses 2, verso 9, que neste Cristo, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Embora Jesus tenha vindo a este mundo e assumido a natureza humana, ele sempre conservou, sempre manteve a sua natureza divina, e isso não é compreensível para nós. Esse é um mistério que nós não compreendemos. E em momentos específicos do seu ministério, Jesus fez coisas que demonstraram a sua natureza divina. E esta semana nós vamos estudar 3 desses eventos. Vamos estudar a multiplicação dos pães, relatada em João capítulo 6. Vamos estudar a cura do cego de nascença que foi lavar-se no tanque de Siloé, João capítulo 9. E vamos considerar a ressurreição de Lázaro no capítulo 11. E é interessante que estas verdades relacionadas à divindade de Cristo, à sua natureza divina, eram muito importantes para João. Lembramos que João está vivendo no final do primeiro século, quando a igreja já enfrentava, a igreja primitiva cristã, enfrentava uma decadência mais vertiginosa da verdadeira piedade. A igreja enfrentava uma terrível perseguição e a igreja enfrentava heresias, especialmente o gnosticismo, que, sobretudo, ele negava a encarnação de Cristo e fomentava a libertinagem. E João, então, preocupado com estas realidades, ele vai escrever o seu evangelho para trabalhar com a igreja cristã, para estabelecer as verdades que marcaram o início dessa igreja. E essas verdades que dizem respeito a Jesus, elas foram destacadas no seu evangelho. E são elas: a encarnação, a divindade, a natureza divina de Cristo, a humanidade de Cristo, sua vida perfeita, sua
morte vicária, substitutiva, intercessória, sua ressurreição e a esperança de sua volta, a prometida volta do Senhor Jesus. São temas caros para João e os relatos que aparecem no seu evangelho vão dar conta de fortalecer estes eventos. E assim, nesta semana, vamos considerar esses 3 eventos já mencionados. E eu espero que Deus nos abençoe e nos conduza na compreensão de cada um desses 3 grandes eventos, abençoando-nos com a graça não só da compreensão, mas também da nossa admiração por Jesus, da nossa reverência por nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. A lição do domingo, ela começa apresentando então o milagre da multiplicação do alimento para as 5.000 pessoas. E este evento, irmãos, está em João capítulo 6, nós já mencionamos isso, e ele ocorreu perto da Páscoa. É interessante esses detalhes porque a lição vai trazer aqui, nesta parte, algumas comparações, algumas semelhanças do ministério de Moisés com o ministério de Jesus. Sempre lembramos, Moisés foi um tipo, foi uma ilustração de Cristo que foi o antítipo. Então, Moisés ilustrou na sua vida como líder, como profeta, como grande servo de Deus, como estadista, ele ilustrou em suas ações várias ações do ministério de Jesus e da pessoa de Cristo. E algumas delas já vão aparecer aqui. E começando com a primeira, ocorre este evento, essa multiplicação, próximo da Páscoa. A Páscoa está ligada com Moisés, a saída do Egito, o êxodo, a instituição da Páscoa por Moisés, e Jesus então veio para cumprir o simbolismo do Cordeiro Pascual. Olha que coisa linda. Tanto Moisés sobe ao monte, como Jesus também, ele subiu ao monte. Mais uma comparação. Jesus conduz essa multiplicação dos pães, foi por meio de Moisés, por intermédio de Moisés, que a mensagem, a informação do maná chegou, mas embora não fosse Moisés quem fizesse cair o maná do céu, mas a figura de Moisés estava amplamente relacionada com o maná. Nesta multiplicação sobram 12 cestos, remetendo-se às 12 tribos de Israel. Jesus foi considerado por aqueles que foram abençoados com esta multiplicação dos pães e dos peixes, ele foi chamado de profeta. Isso remete-se também a Moisés, o maior de todos os profetas, assim considerados pelo povo judeu e para nós também. E ele, na sua profecia de Deuteronômio 12:15, diz que viria um profeta maior do que ele, que deveria ser respeitado e ouvido pelo povo. Assim que várias questões aí estão relacionadas. Mas, acima de tudo, irmãos e amigos, a libertação que Moisés conduziu do povo de Israel, do Egito, para o deserto e depois para a terra da promessa, foi também uma ilustração da grande libertação que o Senhor Jesus veio nos proporcionar do cativeiro do pecado, não mais do cativeiro do Egito, mas agora do cativeiro do pecado, não mais para uma Canaã terrestre, mas sim para a eternidade, primeiramente no céu, depois aqui na terra renovada. Quantas comparações muito especiais. Assim, João descreve este Jesus fazendo sinais e maravilhas, mas dentro de um contexto que coloca Jesus em ampla harmonia com estes eventos do Antigo Testamento, atestando, portanto, com isso, a sua divindade. Esses eventos apontavam para a divindade de Cristo, e Cristo vem e cumpre, ele realiza esses sinais, demonstrando assim a sua divindade. Aqui colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançando então para a lição da segunda-feira, ainda dentro deste contexto do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, nós vamos considerar agora algumas reações das pessoas. Vamos lembrar que o povo de Israel estava vivendo sob o jugo do Império Romano e eles tinham a expectativa de que o Messias
ele cumpriria um papel de libertador deste jugo romano, trazendo novamente ao povo de Israel a sua identidade de um povo livre, de um povo soberano. E quando Jesus demonstra no seu ministério capacidade de curar pessoas, a capacidade de multiplicar comida, imagine um exército que sempre se depara com esses dois grandes desafios: como tratar os feridos e como prover alimento para os seus soldados. Agora aparece alguém, um jovem rabi, que tem a virtude, a capacidade de multiplicar os alimentos e de curar. Esse era o homem, essa era a pessoa ideal. E eles quiseram fazer isso, eles quiseram coroar a Jesus rei depois desta demonstração de poder da alimentação dos 5.000. E é interessante que este evento também nos proporciona uma ilustração de que Jesus é o pão da vida. E este pão da vida não era simplesmente o maná que Moisés havia presenciado, testemunhado, e por meio dele se anunciou ao povo de Israel que Deus proveria o maná, mas agora o próprio Cristo, Moisés não era o maná, mas o Cristo era o pão vivo que havia descido do céu. E esta declaração, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. O povo comeu maná e tinha fome, mas quem estava indo a Jesus não teria fome. Ela é a primeira das 7 declarações que aparecem no Evangelho de João, iniciando com o eu sou. Vamos recordar, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações, destas 7, elas apontam para uma verdade sobre Jesus. A lição traz os seus textos, eu não mencionei, para nós ganharmos tempo. Essas declarações, todavia, elas se remetem a Êxodo 3, 13 e 14, em que Deus se apresenta a Moisés com esta expressão, eu sou. E ela aparece também aqui em João 8, 58. Jesus é esse grande eu sou que se apresentou a Moisés lá no Antigo Testamento e agora se apresenta ao seu povo, aos seus irmãos e a nós mesmos, como uma demonstração da sua divindade. Mas o que aconteceu? O povo ignorou isso. O povo ignorou. E eles, na verdade, eles estavam mais interessados na comida que perece. Eles estavam mais interessados. Quando Jesus dispersa a multidão e os discípulos também, no dia seguinte eles vão atrás de Jesus outra vez e vão atrás da comida. E Jesus tem um diálogo com eles e muitos, diz aqui o final do capítulo 6, muitos se retiraram. E a esse momento, a lição não traz isso, mas eu quero trazer isso aqui, os versículos 66 e 67, à vista disso, diz o texto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Eu vejo nessa pergunta, irmãos, o coração dolorido de Jesus, pela dureza do coração daqueles irmãos seus de sangue, pela incredulidade deles, pelo interesse puramente material. E ele pergunta aos discípulos, vós também quereis retirar-vos? E Pedro toma a dianteira e responde, Senhor, para onde, para quem iremos? Eu gosto dessa resposta de Pedro, para quem iremos? Se tu tens as palavras da vida eterna. Que coisa linda, que declaração. E eu, hoje, encerrando aqui essa lição, eu quero conduzir você e a mim a uma reflexão. Quais são os nossos interesses ao nos aproximarmos de Cristo, da igreja? Será que interesses e benefícios pessoais, materiais, estão sobrepujando os interesses espirituais? E quando as verdades espirituais, a soberania daquilo que é espiritual sobre o que é material se patenteia, se coloca claro diante de nós, será que, como muitos daqueles discípulos, vamos também abandonar Jesus?
Ou vamos responder como Pedro: Senhor, para quem iremos se tu tens as palavras da vida eterna? Onde está o nosso interesse em seguir a Jesus? Está nos benefícios, nos interesses que nós possivelmente poderíamos ter, ou está nas palavras da vida eterna? Que Deus possa nos abençoar, que ao relembrarmos este milagre, esse poder tão conhecido, o próprio autor não entra em muitos detalhes, mas ele tirou essas lições, essas comparações, tanto da Jesus com Moisés, depois essas 7 frases do eu sou, e a reação do povo, a incredulidade. E é interessante que ele ainda cita aqui um texto longo do Desejado. Eu não quero trazer o texto todo, mas muito interessante esse texto. E esses corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar coisas tão grandiosas e não podia libertá-los do jugo romano. Eles procuravam benefícios materiais, termina a lição, ao invés dos dons e bênçãos que permanecem para a vida eterna. E essa é uma armadilha, dizem os autores, que nós também podemos cair. Que Deus nos livre dela. E com isso terminamos a lição da segunda-feira. Avançando agora para a lição da terça-feira, nós vamos caminhar para a primeira parte do milagre da cura do cego de nascença. Então, na primeira parte, que está na terça-feira, nós vamos considerar algumas questões relacionadas ao milagre, e então na lição da quarta-feira nós vamos considerar algumas reações e desdobramentos. E essa é uma prática que está acontecendo. Vimos na cura do paralítico do tanque de Betesda, uma porção do capítulo foi reservada para descrição do relato, e a maior parte do capítulo 5 se destinou aos desdobramentos da cura, e não vai ser diferente aqui com o capítulo 9. Então, começando então a lição da terça-feira, que está aí no capítulo 9, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar sempre. Os discípulos, eles sempre estabeleciam uma relação entre doença e pecado, mas isso era uma cultura que vinha com vários textos do Antigo Testamento, algumas declarações e também alguns registros históricos que levou o povo da época de Jesus a pensar dessa maneira. Mas a história de Jó deveria mostrar que essa não era a realidade, porque os amigos de Jó sempre insistiram, ao longo da sua tentativa deles de consolar a Jó, eles insistiam que Jó tinha que se arrepender, que tudo aquilo estava acontecendo porque ele tinha algum pecado. E essa era a mentalidade. E por fim, nós, hoje que conhecemos a história de Jó, do fim, não só o princípio e o fim dela, conhecemos ela completa, nós entendemos quem está por trás de todas essas coisas, que é o inimigo, que é Satanás. E Jesus esclareceu, e esse é o destaque que é dado aqui na lição da terça-feira. Ele esclareceu que nem aquele jovem havia pecado, aquele homem havia pecado, nem os seus pais, mas essa enfermidade havia se instalado na vida daquele homem para que se manifestasse a glória de Deus. E é interessante, os autores registram aqui que o fato de Jesus ter feito barro colocado nos olhos daquele homem remete também à criação, fomos feitos do pó da terra, um destaque aqui de Cristo como Criador. Veja que já mencionei que João tem uma forma peculiar de fazer os seus registros, descrevendo o milagre, como Mateus, Marcos e Lucas fazem, mas ele avança. Nesse caso aqui, se nós observarmos em João 9, ele segue o mesmo estilo de narração dos milagres até o verso 7, a parte pequena do capítulo, e depois o restante está para o desdobramento. E é muito curioso que só no verso 14 é que João vai registrar que o dia em que este milagre havia sido feito e foi feito era o dia de sábado. E este fato despertou nos líderes, dos sacerdotes, nos fariseus, a convicção de que Jesus era um transgressor da lei, portanto um pecador, e que jamais um pecador poderia realizar um milagre daquela natureza. E eles então duvidaram e queriam saber a todo custo quem é que tinha feito aquele milagre. Eles queriam saber a todo custo.
A discussão, longe de terminar, mas já estava mostrando uma divisão. Alguns que tinham convicção de que só alguém, só um profeta, só uma pessoa grande diante de Deus é que poderia fazer algo sim, uma obra dessa natureza, dividida com aqueles que acreditavam que não passava de um impostor, de um pecador, porque havia transgredido o sábado. E, irmãos, a lição termina da quarta-feira, aqui naquelas letrinhas miúdas, né, fazendo uma observação interessante. Será que às vezes ficamos tão cegos por nossas convicções e tradições que ignoramos verdades importantes que estão diante dos nossos olhos? Eu fiquei impactado, sabe, irmãos e irmãs, com esta pergunta de reflexão. Muitas vezes nós estamos tão mergulhados naquilo que nós cremos, em convicções que sedimentamos em nossa mente e coração, que estamos fechados para acreditar, para perceber, para distinguir verdades que nos vêm a partir da palavra de Deus. Será que estamos sendo vítimas do mesmo mal que afetou e destruiu a vida e a fé e a espiritualidade daqueles sacerdotes e daqueles líderes? Para nós pensarmos, aqui pomos um ponto final na lição da terça-feira e vamos então avançar para a lição da quarta-feira, que vai agora de uma forma mais evidente tratar dos desdobramentos. E essa sessão, que é bem mais longa que a descrição do capítulo, os autores destacam aqui 3 aspectos muito interessantes, e eu quero então destacá-los também. Primeiro, nessa história, eles afirmam, ocorre uma inversão bastante curiosa. O cego, que não enxergava fisicamente falando, né, ele passa agora a ter uma visão, não só a visão física, mas também discernimento espiritual, uma visão espiritual ao passo que ele cresce no seu apreço e na sua convicção de que Jesus era alguém especial. Os fariseus, por contraste, tornavam-se cada vez mais cegos em seu entendimento, primeiramente ficando divididos a respeito de Jesus, como diz o verso 16, e depois, sem saber de onde ele veio. Eles questionavam a origem de Cristo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o relato do milagre dá a João a oportunidade de dizer justamente quem é Jesus. Quem é Jesus? Esse tema dos sinais, que é o tema da nossa lição, o título da nossa lição, em João 9, ele se cruza, diz aqui os autores, com vários outros temas do Evangelho. Então, João vai dizer, ele reafirma que Jesus é a luz do mundo, ele também trata dessa origem misteriosa de Jesus. Quem é ele? De onde ele vem? Foram as perguntas feitas pelos membros do Sinédrio. Qual é sua missão? Não sabiam. E se ouviam falar, negavam, não é? A figura de Moisés também volta a ser mencionada aqui, foi mencionada lá no capítulo 6, volta a ser mencionada aqui no capítulo 9. E lembrando que algumas pessoas preferiram amar mais as trevas do que a luz, enquanto outras responderam com uma resposta e uma atitude de fé. Terceiro ponto, a cegueira espiritual dos líderes. Então, primeiro ponto, uma inversão, o cego começa a enxergar muito mais e aqueles que aparentemente viam se tornam cada vez mais cegos espiritualmente. O relato dá a oportunidade de João responder questões sobre Jesus e agora vem o foco no terceiro ponto, que é a cegueira espiritual destes líderes religiosos, que os autores afirmam que era algo assustador. Um mendigo, antes cego, declarou, desde que o mundo existe, verso 32 e também o verso 33, desde que o mundo existe, jamais se ouviu de alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso, não poderia ter feito nada. Ele foi interrogado,
depois não acreditaram nele, chamaram os pais com medo disseram, olha, queriam saber se ele de fato era filho e se era cego. E quem havia feito aquilo disse, olha, que é nosso filho, que nasceu cego. Agora, quem fez isso nós não sabemos. E tinham medo de declarar. Eu fico imaginando que, muito possivelmente, a Bíblia não vai falar mais disso, mas muito possivelmente aqueles pais, os pais deste jovem cego de nascença, eles também se converteram, eles também se renderam ao poder de Jesus. E é muito interessante que esta insistência dos líderes, né, em negar a autoridade de Cristo, a origem de Cristo, e o capítulo ele vai terminar de uma forma assim bastante sombria, não é? Muito triste, dizendo, primeiro falando para o veredito que eles deram para o rapaz. Você é todo nascido em pecado e como que tem a pretensão de nos ensinar? Além de rejeitar a evidência que estava ali patenteada, clara, diante deles, além de rejeitar, eles também agora o excomungam. Só você é todo nascido em pecado, trazendo o conceito já mencionado. E então, agora vem uma parte que eu acho muito linda, a lição não fez um comentário abrangente sobre isso, na verdade nem mencionou isso, mas eu gosto, ouvindo a Jesus, que eles o tinham expulsado, aqui dos versos 35 ao 41, perguntou, ele encontra o homem e pergunta, você crê no Filho do Homem? Olha que interessante, essa pergunta, você crê no Filho do Homem? Ou seja, o cego de nascença, agora curado, ele sabia que aquele que o havia curado podia ser chamado dessa forma, senão ele dizia, mas eu não sei quem é esse Filho do Homem. E ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem que é ele? Eu creio, mas eu gostaria de encontrar com ele. Essa é a expressão. E ele disse, você já tem visto, eu estou aqui diante de você. Então ele afirma, eu creio, Senhor, e o adorou. Eu creio, Senhor. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, qual é a nossa resposta para o Senhor Jesus? Também vamos dizer assim, Senhor, eu creio. E não somente crermos de uma forma apenas intelectual, mas veja, ele creu e adorou, diz aqui o verso 38. Tem sido essa também a nossa conduta, a nossa postura, crer, não só de forma intelectual, não só de uma forma mais fria e distante, mas também nos prostramos e adoramos o Senhor Jesus. E Jesus continua dizendo, olha, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Nós estudamos isso na lição de Marcos, como é que Jesus queria que as pessoas não vissem. Essa era uma forma baseada lá no depoimento de Isaías, em que Jesus estava dizendo o resultado daqueles que o aceitavam e daqueles que não o aceitavam. Então, são lições muito especiais para nós. E aqui a lição termina aqui dizendo o seguinte, realmente aquelas pessoas não queriam ver. Que advertência sobre como o nosso coração pode nos enganar. Fica conosco com essa lição, para nós pensarmos, para a nossa reflexão. E com isso colocamos um ponto final aqui na lição da quarta-feira. Muito bem, vamos agora ingressar para a lição da quinta-feira e vamos só juntando aqui as nossas ideias e informações. Então, o primeiro milagre realizado, a multiplicação dos pães, Jesus, o pão da vida, se conecta com o eu sou lá do Êxodo, com o ministério de Moisés, as comparações entre Jesus e Moisés, e depois então a cura desse cego de nascença, Jesus, a luz do mundo, também se conecta com Moisés, se conecta com o Antigo Testamento, e estes dois primeiros sinais dão clara evidência do poder de Cristo e de sua divindade. O Cristo que tem poder para nos sustentar, conforme diz o apóstolo Paulo, é nele que nós nos movemos, vivemos e existimos. O Cristo que tem poder para nos abrir o entendimento, para nos abrir os olhos, para nos dar discernimento, para nos curar.
Este é o Cristo a quem servimos, este é o Cristo divino, o Filho do homem, o Filho de Deus. E agora chegamos talvez ao mais espetacular de todos os milagres realizados por Jesus. É interessante notar que Jesus já havia realizado 2 ressurreições, mas elas aconteceram na área da Galileia, mais ao norte, o filho da viúva de Naim, e também na área ali de Cafarnaum, a filha de Jairo. E é interessante que não há um registro de uma repercussão tão impactante como a ressurreição de Lázaro. E mesmo os evangelistas não apresentam essa repercussão, mas a ressurreição de Lázaro realmente ela acontece num contexto, a proximidade da Páscoa, quando muitos judeus estavam ali para a celebração da festa, e eles ouviram que Lázaro havia ressurgido dos mortos, e eles iam a Betânia para ver, para conhecer quem foi esse indivíduo. Então, e muitos creram em Cristo por conta e queriam ver a Jesus também. E este capítulo 11 do Evangelho de João é um capítulo tremendo. Ele está repleto, os autores começam dizendo isso, ele está repleto de tristeza. E eles vão narrar a notícia da doença de um amigo querido, o choro sentido pela morte das irmãs e do próprio Jesus, a queixa das irmãs que se Jesus estivesse ali, isso não aconteceria com Lázaro, não teria morrido, e finalmente as lágrimas impactantes de Jesus. Jesus se demora 2 dias depois de receber o recado, antes de iniciar a jornada de Lázaro, para ir até Lázaro. E ele, é interessante, irmãos, o início do capítulo, a lição também não comenta, mas ocorre ali uma reação dos discípulos. Senhor, há pouco os judeus queriam tirar-lhe a sua vida e você agora vai para Jerusalém. E é interessante que Tomé aparece aqui nesse relato, né? Ele como sendo deixa-me ver aqui o texto, como sendo, olha, verso 16, então Tomé, chamado Dino, disse aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Veja que Tomé, que é considerado aquele que duvidou, e vai aparecer aqui, infelizmente, a dúvida dele, mas ele também tinha virtudes, e aqui é uma lição paralela para nós, né? Muitas vezes julgamos as pessoas por uma falha, por um erro, e Tomé passa para a história como duvidoso, mas olha a coragem de Tomé. Foi que não, se for preciso, vamos morrer com ele. Embora ele tenha fugido na hora H, ele fugiu, mas pelo menos essa era a sua intenção. E depois, certamente, se tornou um homem vigoroso, um discípulo vigoroso na pregação do Evangelho. E quando então Jesus se demora, ele fala uma coisa interessante. Jesus fala, olha, Lázaro dormiu, mas os discípulos acham que ele havia sido curado. Esse é um texto interessante também para tratarmos do assunto da natureza do ser humano na morte, comparada por Jesus como um sono. E então chegamos aqui à descrição mais forte de quando Lázaro já está morto há 4 dias, seu corpo cheira mal, já se decompondo, e então, no próprio dizer de Marta, e esta demora em Jesus chegar, o fato de Lázaro ter sido sepultado e já o corpo entrar em putrefação, já cheirando mal, tudo isso ajudou a tornar o milagre ainda mais impressionante, diz aqui a lição. Ressuscitar um cadáver em decomposição. Veja que a menina de Jairo e também o filho da viúva de Naim, a menina estava ainda em casa, nem havia sido colocada num caixão, num esquife. O rapaz estava sendo conduzido para o cemitério, havia morrido recentemente, mas este caso, diferente desses outros 2, já estava ali há 4 dias sepultado. E aqui os autores vão dizendo que, como Deus que criou a vida, Jesus teve e demonstrou o poder sobre a morte. E eu gosto dessa expressão. E gosto também de pensar naquela declaração de Paulo, lá em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte por seu poder, por sua vitória. Nós também, ainda que venhamos a morrer, como o próprio Cristo disse, ainda que venhamos a morrer, nós ressuscitaremos, ainda teremos vida.
Da mesma forma, então, como ele mostrou ser o pão da vida, como ele demonstrou ser a luz do mundo, ao multiplicar os pães e peixes, ao dar visão ao cego, ao ressuscitar Lázaro dos mortos, ele demonstrou que é a ressurreição e a vida. Esse milagre, afirmam os autores, mais do que qualquer outro, aponta para Jesus como o autor da vida, o doador da vida, assim como o próprio Deus. Este milagre nos fornece um apoio tremendo ao tema de que trata João, de demonstrar a divindade de Cristo, o divino Filho de Deus, para que, crendo nos seus relatos, possamos ter vida nele. E então, quando chegamos ao final dessa narrativa, dessa história incrível, ali nos versos 45 em diante, até os 54, então nós vamos encontrar aqui no 45 a declaração: muitos, pois, diz assim o texto, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Esta foi uma reação, crença nele. Mas não ficou só nisso. Desenvolveu-se uma poderosa e triste reação contrária. Jesus mostrou que era capaz de trazer os mortos de volta à vida e assim, em resposta a isso, aqueles líderes estavam dispostos a tirar a vida de Jesus. Eles queriam tirar a vida daquele que tinha poder sobre a vida. É o que está aqui escrito. Vamos ler esses textos, versos finais do capítulo 11. Como estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificarem, lá procuravam Jesus. E estando eles no templo, diziam aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem e também tirarem a sua vida. Que coisa tremenda! Com a espetacular demonstração do poder de Cristo sobre a morte, agora eles queriam impor a morte sobre Jesus. Queriam tirar-lhe a vida, queriam anular o ministério de Cristo. Eu fico pensando, amigos, quantas fragilidades, termina assim a lição da quinta-feira, quantas fragilidades humanas em contraste com a sabedoria e o poder de Deus. Vocês já pensaram quantas vezes nós colocamos as nossas fragilidades, nossa sabedoria, nosso entendimento, nossas capacidades acima da sabedoria divina, acima da orientação divina? É tão fácil condenar, criticar aqueles líderes, aqueles fariseus e sacerdotes, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, lamentavelmente. Aqui terminamos, pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Indo agora para o estudo adicional, concluindo o nosso estudo, temos 2 parágrafos de Ellen White. Eu quero destacar algumas frases, especialmente do primeiro parágrafo, e ela diz assim, eu vou até pedir que a produção coloque a primeira frase: a vida de Cristo, que dá vida ao mundo, está em sua palavra. Era por sua palavra que Cristo curava a enfermidade e expulsava demônios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que sua palavra tinha poder. Que coisa, que declaração. A palavra de Cristo, ênfase na palavra de Cristo dada por Ellen White. Toda a Bíblia, diz ela, é uma manifestação de Cristo. E o Salvador desejava fixar a fé de seus seguidores na palavra. Irmãos, nós precisamos ter a nossa fé fixada na palavra. O segundo parágrafo diz assim, eu peço que coloque também a produção. Assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual é mantida pela palavra de Deus. Mais uma ênfase na palavra. E toda pessoa deve receber por si mesma vida dessa palavra. Que coisa maravilhosa. 3 considerações finais. Ainda que os milagres de Jesus, primeiro, tenham sido surpreendentes, eles produziram reações divididas.
Alguns responderam com fé, outros com dúvida e outros com uma reação forte de anular Jesus. Mesmo diante de evidências, muita gente pode rejeitar a salvação em Cristo. Que nós estejamos entre esses. Segundo destaque para consideração, os sinais apontam para Cristo como Filho de Deus. Por que a divindade de Cristo é tão importante para a fé nele como Salvador? Para respondermos, por que é tão importante para toda a história do cristianismo, para a nossa própria salvação. Eu só vou lembrar que quando Jesus morreu, antes de morrer, ele disse: eu dou a minha vida e eu posso tornar a tomá-la. Só aquele que tinha vida em si mesmo poderia ter se oferecido para tomar o nosso lugar, porque ele podia tomar a sua vida novamente. E finalmente, uma reflexão aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 26, 29, onde Paulo fala que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas para confundir as sábias e as fortes. E muitas vezes nós somos vistos, muitas vezes, como um bando de loucos, ignorantes, crendo em relatos que não são comprovados pela ciência. E como é que nós reagimos a isso? Como é que nós reagimos a isso? Temos convicção do poder da palavra de Deus, da sua força, da sua mensagem poderosa? Que Deus nos abençoe. Que lição abençoada. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Convido a você a orar para encerrarmos a lição. Senhor nosso Deus, graças te damos por estudos tão especiais, por relembrarmos esses milagres tão poderosos, que a tua graça se manifeste em nossa vida, de tal maneira que Cristo seja para nós o pão da vida, a luz da vida, a ressurreição e a vida. Dá-nos, Senhor, o consolo, conforta o coração daqueles que perderam seus entes queridos, porque sabemos que um dia, quando o Senhor retornar, eles nos serão devolvidos, especialmente aqueles que morreram em Cristo nos serão devolvidos. Pai, consola-nos, conforta-nos e abençoa-nos e fortalece-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço a todos. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Até a semana que vem.